Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade, quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. Para isso nós nos amamos, não é? Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é e, a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Assim como o médico. Ele é um homem, tem uma história e faz da medicina um exercício de ser. Não é verdade? Mas antes dele ser o médico, ele é aquele menino que foi educado lá no interior, ou foi aquele menino que cresceu na capital, filho de fulano, filho de cicrano, irmão de tal, daquele, deste. Há um ser que foi construído, há uma identidade que ele não perde.
Ainda que a medicina o leve para conquistar muitos lugares do mundo, ele sempre terá uma raiz no ser. Ele é. E é isso que o identifica. Na verdade, quando nós entramos no consultório de um médico, de um advogado, de um profissional, aquilo que vai lhe atrair nele não é só o que ele faz com a profissão dele. Não é o tanto que ele sabe, não é o tanto que ele conhece da lei ou da medicina, mas é aquilo que ele é como pessoa. Porque aquilo que é faz a diferença no momento que ele faz. Você sabe fazer muitas coisas, mas sabe também, a partir dessa reflexão, que aquilo que você faz está totalmente tocado por aquilo que você é. Li uma frase muito bonita essa semana, de um autor que agora não me recordo o nome, dizendo assim: o espelho nos mostra o rosto, e a arte nos mostra a alma. Toda vez que a gente está diante de uma obra de arte, de alguma maneira a nossa alma se revela, porque ela provoca a nossa sensibilidade. Provoca o que a gente é. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. É natural que eu queira o bem. É natural que eu não semeie discórdias. É natural que eu saiba controlar as minhas vaidades. É natural que eu saiba controlar os meus orgulhos. É natural que eu não queira mentir. Porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso. É não querer isso como parte. É não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser. Como devemos pensar. Já falei aqui tantas vezes que o apóstolo Paulo compreendeu, porque Paulo era um homem muito culto. E aliás, toda a teologia cristã esbarra o tempo todo nos conceitos paulinos, que foi ele quem deu, de alguma maneira,
esse revestimento intelectual para o pensamento simples de Jesus. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. É o que na filosofia a gente chama de metanoia. Você já me ouviu falar sobre isso? Metanoia é a mudança de mentalidade. Se gira para a direita, faremos girar para a esquerda. Mas eu gostaria de resumir tudo isso nessa frase, ou quem sabe em poucas palavras. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor, e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói, o sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim: você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite. E vou dar do meu tempo, dessa atitude comigo. Comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum. Mas o sacrifício é: eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado. Que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namoros precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre
que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça o seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto, né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí, é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver este tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito. Quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres.
Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias. Eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas ou respondendo às agressões, não. Não quero dar tempo. Eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta: vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for, mudo de rumo, mudo de foco. Porque não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você, que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Que todo guerreiro é também um pouco menino. A gente compreende isso a partir da experiência prática. Todos nós que queremos vencer na vida, que queremos de alguma maneira ter esse espírito guerreiro, de luta. É interessante, a Sagrada Escritura sempre nos ensina que para a gente poder chegar lá é preciso a gente ter espírito de guerreiro. Mas não no sentido de fazer guerra contra o outro, mas querer vencer a batalha nossa de cada dia. E são muitas as passagens que nos mostram Deus nessa experiência de fortalecer o povo para a luta, para aquilo que precisa ser a batalha conquistada, para aquilo que nós precisamos alcançar na vida. E é interessante que o poeta nos sugere que todo bom guerreiro é também um pouco menino. Talvez para a gente poder compreender o que Jesus fala, que para a gente entrar no reino dos céus, é preciso a gente ser como as crianças. Porque a criança é muito honesta, ela é muito espontânea, ela não fica escondendo os sentimentos que tem. E nisso consiste a sua força, não é verdade? Porque uma criança, ela é muito frágil. A infância é um momento de muita fragilidade. Ela não tem como se defender sozinha, ela não tem como organizar a vida sozinha. Por isso ela precisa chorar. Ela precisa manifestar que está necessitando de ajuda. Porque se ela não manifesta, se ela não coloca para fora a necessidade da ajuda, ela não vai receber a ajuda necessária. E nisso consiste uma força também. Ter a coragem de se mostrar frágil. Ter a coragem de dizer que há uma necessidade no coração. Interessante, minha gente, mas quantas vezes na vida a gente fracassa justamente porque a gente não sabe mostrar a fragilidade? Quantas vezes na vida nós perdemos pessoas importantes para nós justamente porque a gente não sabe lá mostrar a fragilidade, a gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe dizer que errou. Isso de alguma maneira nos expõe frágeis, né? Quando você tem aquela necessidade de dizer, me desculpa, porque eu errei com você. Isso é ser guerreiro e isso é ser menino. Guerreiro porque você continua lutando por aquilo que é importante para você. Você vai lá para reconquistar o que você considera especial. Mas é também menino porque você vai
munido dessa simplicidade de saber dizer: eu errei, eu preciso de você. Quando você tem coragem de demonstrar que há uma fragilidade em você, e que essa fragilidade não é para lhe envergonhar, mas é para lhe colocar no caminho certo daquilo que você precisa alcançar. A vida em Deus, a experiência bonita da espiritualidade encarnada, dessa que nos ajuda a ser melhores no nosso dia a dia, nos ensina que nós precisamos reconciliar o tempo todo dentro de nós a força e a coragem do guerreiro, mas a simplicidade e a pequenez do menino. Para todo dia, todos os dias a gente vai precisar viver essas duas dimensões da vida, a força e a fragilidade, uma ajudando a outra. Porque se a gente dissocia essas duas realidades, se a gente quer ser só guerreiro, é possível que a gente vai sair machucando muita gente. Quando a gente é tomado de um espírito guerreiro sem ter também a alma do menino, a gente corre o risco de sair em campos de batalhas constantes, lutando, matando as pessoas que estão do nosso lado, machucando muita gente. Mas se a gente traz junto a alma do menino, nós vamos saber fazer essa luta ser mais terna. E aí nós vamos viver de maneira mais equilibrada, conquistando na vida, lutando pelos nossos objetivos, mas sem perder a sensibilidade que nos faz voltar, corrigir o que não deu certo, pedir perdão, recomeçar. Coisas que são próprias das crianças, né? Que às vezes a criança, sobretudo quando ela é bem educada, né? Ela vive de maneira muito bonita essa simplicidade. No contexto de um coração infantil, de uma criança, por exemplo, ela não se perde em muitas coisas. Ela sabe o que ela ama e ela chora por aquilo que ela ama. Ela grita por aquilo que ela ama. Ela grita cada vez que ela sente que está sendo ameaçada. São coisas da vida, são fases da vida, que claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa predominância da infância sobre nós. Mas há tantos aspectos da infância que nós precisamos redescobrir depois de grandes, e uma delas é essa simplicidade, que a gente precisa saber chorar, a gente precisa saber mostrar a fragilidade que existe em nós, porque quando a gente se veste de muita arrogância, a gente às vezes perde oportunidades preciosas por causa disso. Quantas vezes as pessoas vão embora da nossa vida justamente porque a gente não soube ser simples? A gente ficou arrogante demais, a gente se mostrou muito pronto, né? Achou que vestindo essa couraça de força, as pessoas vão te respeitar um pouco mais. Não, isso é bobagem. Muito mais que ser respeitado pelo outro, a gente precisa ser amado, ser acolhido de verdade. Essa autoridade que faz com que os outros tenham medo de nós, essa não ajuda muito na vida. Mas o que faz verdadeiramente diferença é o momento em que a gente consegue ter esse equilíbrio bonito do outro nos conhece, o outro sabe o que a gente tem de forte, mas o outro sabe também o que a gente tem de frágil. E aí nós vamos buscando, fazendo essa luta, fazendo essa busca, para que a gente possa chegar a este ponto, a este lugar, que é tão interessante e que é tão característico das pessoas que verdadeiramente souberam encaminhar essas duas forças e que verdadeiramente souberam se construir de um jeito certo. Padre, como ter forças e coragem para assumir Jesus como nosso Senhor perante a sociedade? Como adotar uma postura diferente da imensa maioria dos jovens e como evangelizá-los? Meu filho, a gente ter passar pela experiência de ser testemunha de Jesus no mundo de hoje, vai naquilo que a gente considera como palavra muito forte, né? Testemunho. O que é você dar testemunho? É você demonstrar com a sua vida que alguma coisa lhe fez bem. Eu posso dar testemunho de um produto que eu usei, eu posso dar testemunho de uma realidade que eu vivi, eu posso dar testemunho de uma cidade que eu experimentei. É um conhecimento de causa, nós dizemos, né? Conhecimento de causa é aquilo que foi o mais profundo. Eu tenho conhecimento de causa, isso é, eu me aprofundei no assunto. A experiência de Jesus, antes de ser uma ideia na nossa cabeça, ou até melhor, vamos explicitar isso melhor. Num primeiro momento é uma ideia na cabeça, sim. Depois de ser uma ideia na cabeça, porque você um dia ouviu falar dele, ficou aqui, uma ideia entrou dentro da sua cabeça, você assimilou uma forma de conhecimento, uma informação sobre uma pessoa. Mas ter a informação sobre a cidade, sobre a pessoa, não é o suficiente para a gente dizer que conheceu.
Está vendo como no mundo das ideias nem tudo é completo? Agora, a partir do momento em que você tem a informação e você vai lá em loco conhecer, isto é, você tem a informação recebida, mas você parte para a experiência. Aí, de fato, você conheceu. Jesus é a mesma coisa. Antes nós escutamos falar sobre Ele. Agora, você passa pela experiência de conhecê-lo. Como? Mergulhando no seu mistério, no mistério de sua palavra. O Evangelho é a melhor forma de nós conhecermos Jesus. É saber como Ele fazia, como Ele agia, como Ele era, como Ele tinha amigos, o que Ele recomendava. Tudo isso é um jeito de conhecer Jesus. Experimentá-lo através dos sacramentos, né? Você experimentá-lo na Eucaristia, você experimentá-lo na confissão, ou você que é de uma outra religião, você também tem os seus ritos dentro da sua religião. Conhecer Jesus assim, tornando-se amigo dele, íntimo dele. E aí você começa a testemunhá-lo, porque você não só ouviu falar sobre ele, mas de fato ele aconteceu na sua vida. Eu acho muito bonito, André, que no Evangelho tem aquela passagem em que a samaritana, depois de ter conhecido Jesus e feito dele uma experiência, porque aquele tempo que ela passou com Jesus conversando ali na beira do poço, foi uma verdadeira experiência que ela fez dele. Jesus mostrou a sua misericórdia e a envolveu numa nova possibilidade de vida. Isso é maravilhoso. Aquela mulher estava com a sua vida toda falida. Jesus reinaugurou a vida daquela mulher. É muito raro na vida a gente ser olhado de maneira assim, né? Olhares que nos reinaugurem. Alguém que provoca alguma coisa de novo e bom dentro de nós, a gente nunca mais esquece. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Depois de ter sido reinaugurada, depois de ter tido a sua vida modificada, ela correu para contar aos seus amigos, os samaritanos. E ela começou contando assim, olha, conheci um homem, e papapá, papapá, papapá. A partir da primeira frase, aquilo que ela soube a partir das ideias, mas sobretudo aquilo que o coração dela experimentou com Jesus. O que verdadeiramente modificou e deu autoridade ao discurso da samaritana não foi o fato de ter escutado Jesus, de ter conhecido Jesus, não. Foi a experiência que ela fez dele. Ela teve a vida dela transformada. Tanto é que é bonito porque a passagem bíblica diz, né? Depois os discípulos voltam e dizem, olha, nós acreditamos no que você está falando, mas é porque nós vimos também. Nós também experimentamos. Nós não estamos indo atrás somente da sua palavra. Quando a gente experimenta Jesus na nossa vida, a gente começa a testemunhá-lo com a nossa vida também. É o nosso jeito de viver. Então os seus amigos vão prestar atenção em você e vão achar que vale a pena conhecer Jesus, porque eles acham o seu estilo de vida interessante. O André é um rapaz que acredita em Deus, ele tem lá a religião dele, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que não engana ninguém, ele é uma pessoa que é um adepto da verdade, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que respeita as meninas que ele namora, ele não bebe, ele não fuma, ele não se droga. Tá vendo? O Evangelho, a força de Jesus que mudou o seu coração e lhe fez ser assim, um homem sem vícios, um homem de virtudes, começou então a incomodar quem está te vendo, incomodar de um jeito bom. E isso é o mais importante, André. É a gente cuidar para que o nosso jeito de viver possa convencer os outros a viver assim também. Não se trata de ter alguém segurando a nossa mão, corpo ao lado, presença física. O que desfaz a solidão é o sentir juntos, o pensamento que nos põe em comunhão. A pior solidão é a que vivemos acompanhados. E é tão fácil a gente transformar os nossos vínculos em solidão acompanhada. Um descuido e a presença deixa de acompanhar. Quando a gente vai perdendo o que temos em comum, quando a gente vai deixando de cultivar o outro, nós vamos fechando as portas daquilo que nós temos em comum, que nos une, que nos põe em comunhão. Nós temos falado tanto que precisamos evitar as aglomerações nos dias de hoje. E eu fico pensando, quantas vezes também a família se limita a ser um aglomerado de pessoas? Sim, quando nós perdemos a intimidade, quando nós deixamos de cultivar o amor,
a responsabilidade, a gente se limita a ser uma aglomeração familiar. E aí, lamentavelmente, você dorme na cama com o mesmo homem há tanto tempo, mas já não tem nenhuma comunhão com ele. Você abraça os filhos, mas não percebe mais um vínculo com eles. Estão cada vez mais distantes, mais perdidos. É hora de fazer alguma coisa. Identificar que você tem sido vítima de solidão acompanhada deveria acender dentro de você o desejo de modificar essa situação. Volte a cultivar o vínculo com as pessoas que você ama. Volte a querer a intimidade que tem sido proibida nos dias de hoje. Sim, os nossos relacionamentos são cada vez mais estéreis, sem intimidade, vazios. Não permitamos, porque é a comunhão que nós estabelecemos com as pessoas que se torna a base de nossas alegrias.